Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe mais uma semana que estamos iniciando, pedindo ao Espírito Santo que fortaleça o Santo Natal do Senhor, que está quase se aproximando, e pedindo a Ele que Ele renasça no nosso coração. Hoje, 17, terceira semana do Advento, já no domingo agora, vamos para quarta-feira que se acende na coroa do Advento. Vamos ouvir as leituras. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem, e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Das montanhas vem a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Bibel, Mateus 1, 1 a 17. São Mateus 1, 1 a 17. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou, de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Obede, de Rute. Obede gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no cativeiro da Babilônia. E, depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel.
Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E, depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Docat 10. Ou de God revel himself to mankind before Jesus. 10. Como é que, antes de Jesus, Deus se revelou aos homens? A existência de Deus nunca esteve fechada ao conhecimento racional do homem. Na história de Israel, Deus abriu seu coração e falou a Abraão, a Isaque e a Jacob. Deus encarregou Moisés de libertar o seu povo da escravidão no Egito e repetidamente chamou profetas para falarem em seu nome. Inspiração: Joe McKeown. A fidelidade de Deus é eterna. Ela está esperando por nós. Ela nunca desiste. Nem mesmo se não respondemos ao seu chamado ou nos afastarmos conscientemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus e que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a genealogia de Jesus nos lembra a vinda de Deus neste mundo se realiza de que maneira? Então, a vinda de Deus neste mundo se realiza em famílias, em algumas com histórias trágicas, em algumas famílias com histórias falhas, mas Ele transforma essa história por dentro, assim como Ele transforma a nossa história por dentro. Deus entra na nossa história humana para redimi-la, para plenificá-la, para elevá-la. Em Deus nós somos elevados porque Ele desce até nós, Ele se abaixa até a nossa realidade. São Mateus começa dizendo: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui já está o centro do que ele quer comunicar. Jesus é o Messias prometido, enraizado na história de Israel, mas também Jesus é o novo começo da humanidade. Isso nós vimos nessa genealogia. Jesus não aparece como alguém que caiu do céu, ele não aparece como alguém, mas ele aparece, na verdade, como alguém inserido em uma história concreta dessas famílias, dessa genealogia, com todas as suas luzes, mas também com as sombras que ali estão. Deus entra na nossa história assim também. Ele não nos salva de fora, mas Ele nos salva a partir de dentro. Esta é a realidade concreta da graça de Deus em nossas vidas. Ele nos salva a partir de dentro. Deus escreve a sua história de salvação com homens e mulheres imperfeitos,
mas Deus escreve assim mesmo. Assim, irmãos e irmãs, a santidade não nasce da perfeição, mas nasce da fidelidade de Deus, que nunca abandona a nossa história. Santidade é a fidelidade de Deus à nossa história pessoal, à nossa história vocacional, que é transformada pela presença dele, mas necessita da nossa abertura de coração. Essa genealogia revela que a história da salvação é feita de altos e baixos, de fidelidade e também de infidelidades, mas no fim ela converge para Cristo, o verdadeiro centro da história. Então, por isso que no versículo 16, isso é muito importante, ali nós somos surpreendidos. Diz o seguinte: Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Aqui o texto muda a lógica da geração. José não gera Jesus, mas é apresentado como o esposo de Maria. E é de Maria que nasce o Salvador. Então, essa virada crucial no texto que nós escutamos mostra que com Cristo começa algo novo. Em Cristo, nessa genealogia, nós vemos que vivemos um novo começo. Essa genealogia termina onde a verdadeira novidade nasce. O Verbo se fez carne. Agora, Deus não age apenas pela carne e pelo sangue, mas Ele age pelo Espírito. Então, irmãos e irmãs, o nascimento de Jesus é sinal de uma nova criação, é sinal de um novo tempo. Sobre você desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com Jesus, nosso amabilíssimo Redentor, que, vindo do céu para ser luz do mundo com a doutrina e com o exemplo, quisestes passar a maior parte da vossa vida mortal humilde e submisso a Maria e a José na pobre casa de Nazaré, para santificar esta família que devia ser o modelo da família cristã. Dignai-vos acolher benignamente as nossas famílias que, agora, se dedicam e consagram a vós, protegei-vas, guardai-vas e fazei que nelas reinem, com o divino modelo da vossa sagrada família, e todos sem exceção de ninguém, mereçam alcançar a eterna felicidade. Ó Maria, Mãe amorosíssima de Jesus e nossa Mãe, fazei, por vossa piedosa intercessão, que Jesus acolha benignamente a oferta que lhe fazemos de nossas famílias e nos conceda suas bênçãos e graças. Ó São José, guarda amorosíssimo de Jesus e Maria, concedei-nos o socorro do vosso patrocínio em todas as necessidades espirituais e temporais, a fim de que possamos, com a bem-aventurada Virgem Maria e convosco, louvar e bendizer eternamente a Jesus Cristo, nosso divino Redentor. Amém.